Por conta do seu poder e de sua influência ao longo da história, o governo americano é cercado por vários mistérios e teorias de conspiração. Uma dessas histórias envolve um grande plano para se detonar bombas atômicas na Lua. O que pode parecer uma história criada por alguém, aconteceu de verdade. Já ouviu falar no projeto A-119? Já pensou o que aconteceria se a Lua fosse realmente bombardeada? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Entre vários aspectos, duas características foram muito marcantes durante a Guerra Fria travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. A primeira delas era a corrida armamentista, sendo o domínio da produção de bombas nucleares o auge dessa perigosa disputa que deixou o mundo todo em alerta. A segunda delas era um pouco mais pacífica, mas não menos importante. Eu estou falando da corrida pela supremacia espacial, que fez com que os dois países gastassem muito dinheiro e recursos humanos e naturais. Se hoje todos nós sabemos o resultado final de que os Estados Unidos prevaleceram sobre os soviéticos no começo da década de 1950, tudo era muito diferente. Se aproveitando bastante da tecnologia desenvolvida inicialmente pela Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética saiu na frente dos americanos. Uma das maiores preocupações do governo dos Estados Unidos era o desenvolvimento avançado de mísseis por parte dos soviéticos. O líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, estava tão confiante que chegou a desafiar os Estados Unidos em uma espécie de competição para provar que os mísseis de seu país eram bem superiores. O presidente americano da época, Dwight Eisenhower, estava preocupado com essa situação. Ele recebeu um relatório no qual se concluía que realmente os Estados Unidos estavam ficando para trás. Para piorar, a imprensa começou a espalhar rumores de que o poder soviético chegou ao ponto de poder mandar mísseis com bombas nucleares para a Lua. Vale dizer que, naquela época, a União Soviética já tinha mandado satélites para o espaço e até mesmo uma cadela, denominada Laika, que orbitou a Terra e acabou morrendo no espaço. O governo precisava, de alguma forma, dar uma resposta aos soviéticos e mostrar a sua força. Então, foi decidido que se deveria criar um plano bastante ousado e extremamente secreto. Ao invés de especular sobre os soviéticos terem ou não poder para mandar mísseis até a Lua, o governo dos Estados Unidos pensou que seria uma boa ideia bombardear a Lua com ogivas nucleares. O plano ficou conhecido como o Projeto A-119. Para esse plano, decidiu-se promover um famoso físico chamado Leonard Haefel a uma das mais altas posições dentro da NASA, e o Projeto A-119 era uma prioridade e, por isso, outros grandes pesquisadores como Enrico Fermi, o homem que desenvolveu o primeiro reator nuclear, sendo considerado por muitos como o pai da era nuclear moderna, e até mesmo cientistas que antes faziam parte da Alemanha nazista estavam na equipe. O projeto começou oficialmente em 1958. Cerca de um ano depois, os pesquisadores vieram com uma resposta que foi intitulada Um Estudo de Voos Lunares Investigativos. Esse documento foi assinado por Haefel. Nele é apontado que uma explosão na Lua teria benefícios para estudos científicos e políticos. Vale dizer que esse documento foi produzido de acordo com estudos feitos sobre o que, até aquele momento, se sabia sobre a Lua. O homem só realmente pisaria por lá em 1969, quando a missão Apollo 11 pousou na superfície lunar. Cientificamente, seria possível observar como funcionaria uma explosão atômica em um local onde não existe atmosfera e onde a gravidade é diferente da Terra. As suas consequências também não poderiam ser analisadas sem que uma teoria tivesse que ser elaborada. Os pesquisadores acreditavam que, ao detonar uma bomba na Lua, o satélite não seria destruído. Contudo, grandes terremotos artificiais, por conta da explosão da bomba, iriam acontecer e poderiam ser medidos daqui da Terra.
Uma questão levantada foi a possibilidade de materiais radioativos provenientes da explosão chegarem à Terra. No relatório original, e também de acordo com falas de Hayfel, seria bem improvável que a radiação chegasse até o nosso planeta. E mesmo que ela chegasse, seria tão pequena que não afetaria nada na vida das pessoas. Já na questão política, seria um fortíssimo recado aos soviéticos de que os Estados Unidos possuíssem uma grande capacidade militar e que poderiam competir de igual para igual com qualquer país do planeta. Uma coisa que não foi revelada e continua sendo um segredo era o tipo de míssil que seria utilizado pelas Forças Armadas para enviar a ogiva até a Lua. Se acredita que um tipo de míssil intercontinental adaptado seria utilizado para se poder fazer com que esta bomba saísse da Terra e fosse explodida no satélite. Se isso não bastasse, não se sabe também como seria feito o monitoramento do míssil durante o seu percurso. Lembre-se que, naquela época, os satélites ainda estavam começando a funcionar. Esse é um dos detalhes mais misteriosos a respeito do projeto e que talvez nunca terá uma resposta. O projeto acabou sendo cancelado, não pela sua inviabilidade, mas sim pelo temor que as autoridades tinham da opinião pública. Acredita-se que um bombardeamento nuclear na Lua seria muito mal visto pela população americana. Além disso, todo o projeto tinha um risco muito alto em relação à sua segurança. Imagine o seguinte cenário: o míssil ou foguete com a bomba atômica é lançado, mas por algum motivo ele apresenta falhas técnicas durante o seu voo. Isso quer dizer que uma bomba atômica poderia cair em qualquer lugar da Terra. E de acordo com o projeto, a bomba havia sido programada para explodir com um impacto. Sem querer, o governo americano poderia atingir uma grande cidade de seu próprio país ou de alguma outra nação. Os impactos sociais e econômicos, sem contar com os ambientais, seriam devastadores. Isso porque nós não falamos até sobre a possibilidade de uma guerra de proporções globais, que com tudo isso poderia começar por conta de um acidente dessa proporção. Uma coisa que foi colocada em xeque pelos americanos e que também fez com que esse plano fosse engavetado foi a ideia de que no futuro haveria tecnologia suficiente para se poder colonizar a Lua. E se uma bomba explodisse por lá, a radiação e outros efeitos dessa bomba poderiam inviabilizar tal coisa. Hoje sabemos que colonizar a Lua é algo muito mais complexo do que se imaginava antes e que custaria uma fortuna. Além disso, o próprio interesse em relação ao satélite natural acabou caindo após as missões Apollo que desembarcaram por lá. Outra questão que rende polêmica a respeito do projeto A-119 é a de que, inicialmente, os cientistas queriam utilizar uma bomba de hidrogênio. Todavia, os membros das Forças Armadas acharam a ideia muito arriscada e temiam até mesmo que o míssil não conseguisse transportar uma bomba como a de hidrogênio. Por causa disso, foi feita a opção pela bomba atômica padrão, um pouco mais fraca do que as que foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. Como o objetivo era apenas testar, não seria necessário soltar uma bomba muito poderosa. Acredita-se que a explosão seria visível de praticamente todos os cantos da Terra e que até mesmo a nuvem de poeira poderia ser observada, já que os raios de sol mandariam luz para as partículas levantadas e essas iriam reagir com a luminosidade. Um fato interessante sobre o projeto A-119 é que ele ficou em segredo por décadas, até o fim dos anos 1990. Ninguém, fora as pessoas envolvidas, sabia que um plano como esse chegou a ser elaborado. Foi só quando foi feita uma biografia a respeito do famoso físico e apresentador de TV Carl Sagan é que essa história veio à tona. Sagan foi uma dessas pessoas que acabou participando de todo o projeto. Em seguida, o líder científico do A-119, Hayfel, acabou indo à imprensa explicando um pouco sobre o que foi essa ideia, até para evitar qualquer tipo de confusão. Só que as explicações dadas por ele
não foram lá muito detalhadas. Muitas perguntas eram respondidas de forma vaga, o que fez com que se suspeitasse até mesmo das coisas que ele dizia. Em seguida, algumas pessoas entraram com um pedido na justiça para que os arquivos relacionados ao projeto A119 fossem liberados e tornados públicos. No ano de 2000, todo o processo foi liberado, só que não de forma completa. Oficialmente falando, os demais documentos a respeito do projeto foram destruídos e, por isso, ao menos de acordo com o governo, não foram disponibilizados. Algumas pessoas apontam que essa informação não procede e acusam as autoridades de estarem ocultando esses documentos da população. Se o governo americano diz ou não a verdade ao afirmar que os demais documentos foram destruídos, ninguém realmente sabe. Mas o projeto A119 realmente existiu. E a ideia de se bombardear a Lua realmente foi colocada sobre a mesa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas eu deixo para vocês aquele abraço bem apertado. Até o próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos.